tarde a todos. Boa tarde aos presentes e aos que nos acompanham pelo canal do YouTube da Advocef. Meu nome é Reinaldo Penteado, sou representante regional da Advocef aqui no Juripó. E é com muita alegria, com muita honra que nós vamos iniciar esse evento, nessa nova edição do ciclo de palestras da Advocef. Quando a doutora Ana Cláudia fez contato conosco para falar que nós tínhamos sido escolhidos para sediar mais uma edição do ciclo de palestras, de pronto a gente já recebeu com muita alegria essa informação. Nosso gerente Gilberto Panizzi já topou e foi muito parceiro na realização desse evento. E na pessoa do Dr. Gilberto, quero cumprimentar todos os colegas advogados aqui de Porto Alegre, que nos brindam com a sua presença. E sem maiores delongas, para não subtrair nenhum minuto da brilhante apresentação do professor Delori, eu vou passar a palavra ao Fernando Abes, que é o vice-presidente da associação, que vai fazer a apresentação do palestrante a todos. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pois bem, é uma satisfação apresentar o Dr. Delori, Dr. Luiz Guilherme Delori, colega, entrou junto comigo na Caixa, entramos no mesmo dia, estamos aí há 18 anos nessa empresa, né, Delori? Felizes em poder colaborar com a Caixa. E o Dr. Delori é certamente um dos nossos mais brilhantes membros do quadro jurídico da Caixa, não tenho a menor dúvida disso. Grande advogado, doutrinador, professor, escritor aí de diversas obras no campo aí do direito processual. Então, rapidamente eu faço uma leitura de um extrato do que é o currículo do Dr. Delori, só para que os presentes tenham uma ideia do profissional que vai lhes apresentar aí algumas percepções do direito da recuperação de crédito. O Dr. Delori possui graduação em Direito pela USP, no ano de 2000, mestrado em Direito Processual Civil pela USP, mestrado em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, doutorado em Direito Processual Civil também pela USP. Em 2018, ele foi Visiting Scholar na Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos, e na Universidade de Cornell, também nos Estados Unidos, em 2019, né, Cornell. Ele é professor de Direito Processual Civil da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da Escola Paulista de Direito e do Saraiva Prova. O Dr. Delori, em algum momento, quando já era advogado da Caixa, saiu e foi cedido para atuar na condição de assessor de ministro do Superior Tribunal de Justiça, atuando no gabinete do ministro Antônio Carlos Ferreira, depois retornando para os quadros da nossa empresa. Dr. Delori também é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP, e do CEAPRO, que é o Centro de Estudos Avançados de Processo. Hoje ele vai nos brindar aí com uma visão, aí, uma palestra abordando a temática atinente aí à efetividade da recuperação de crédito no CPC de 2015. Certamente vai trazer para nós aí algumas boas novidades que possivelmente tenhamos passado rapidamente os olhos e não tenhamos nos apercebido. Ele certamente se apercebeu porque ele olha com lupa, né? O homem é realmente muito dedicado no que faz. Obrigado, Delori, parabéns, seja bem-vindo em Porto Alegre, que sinta aí muito bem recebido, tenho certeza. Tua presença nos deixa muito felizes. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Pessoal, boa tarde. Depois dessa palavra do Abes, fica até difícil de falar, né? Agradeço a gentileza. Tem 15 dias que eu regressei do exterior, então fiquei no período de 11 meses fora. A ideia inicial eram 6 meses, depois fiquei 11 meses. Estou muito contente de voltar para o Brasil, voltar para a Caixa. Estou em LIP ainda, né? Então, formalmente, se alguém quiser mandar um e-mail, vai estar lotada a caixa postal, não vai funcionar nem nada. Mas daqui 10 dias eu estou de volta. E quando a Ana, já há alguns meses, né, Ana, falou, vamos tentar fazer alguma coisa, etc. Eu falei, olha, já estarei no Brasil, mas não estarei na Caixa, mas eu vou com prazer para Porto Alegre. Então, eu já tive algumas vezes aqui palestrando em Porto Alegre, é sempre um prazer estar aqui, tenho bons amigos aqui. Vou destacar a doutora Vera Hippler, amigo, né, desde o início da Caixa e agora aqui em Porto Alegre, então prazer revê-la. E como ninguém é de ferro, sexta-feira, Porto Alegre, e depois eu vou para Gramado, né? Isso daí é importante também, não tem dúvida nenhuma. E por isso, é a primeira vez que está acontecendo isso, meu filho, o Léo, está aqui e vai assistir minha primeira palestra, que depois nós vamos juntos, vamos encontrar minha mulher, nós vamos para Gramado e depois eu volto no final. Então é um grande prazer estar de volta ao Brasil, estar de volta à Caixa,
mais uma vez participando em eventos da Advocef, com o Álvaro participamos de vários eventos em vários locais. Então, estou muito contente de estar aqui, realmente é um prazer poder debater com os colegas presencialmente e com os colegas que também estão nos assistindo via YouTube. E eu comentei com o Quevedo, que quando eu estava fazendo o meu pós-doutorado, certo dia eu estava estudando, trabalhando, de repente apareceu no Facebook, olha, a palestra de Advocef agora. Eu falei, opa, maravilha. E eu vi a palestra do Quevedo, foi em João Pessoa? João Pessoa, né? Foi bem bacana. Então, Natal. Foi bem interessante também, então acho excepcional essa ideia, né? Nós já tivemos antes algum ciclo de palestras e por sugestão, né, da presidente Ana, é muito bom que essa palestra possa ser feita por colegas da Caixa. Agradeço a gentileza da palavra do Abs, mas digo ao colega, é também um prazer estar na Caixa, porque a gente tem muito gente boa. E não exclusivamente aqueles, de forma alguma, os colegas que vão para a área acadêmica, mas também a gente tem muita gente da área acadêmica e é sempre muito bom ter isso. Enfim, já falei demais, já me alonguei, e a ideia de vir conversar um pouco, a ideia é exatamente conversar, mais do que eu somente falar. Então, por favor, fiquem à vontade para fazer qualquer intervenção que acharem que é conveniente. A ideia é essa. Eu vou trazer algumas questões do novo código, algumas delas já com precedentes jurisprudenciais do STJ, outras ainda não, e aí não dá para a gente conhecer toda a jurisprudência, inclusive porque ela flutua muito. Então, se eventualmente algum tema que eu falar para algum colega, aqui o TRF4 tiver outra posição, por favor, mencione. E que eventualmente alguém conheça o julgamento de TJ ou de outro local também. A ideia é um bate-papo, um diálogo, para que a gente tenha o quê? A maior efetividade no que diz respeito à recuperação de crédito, que é algo que a empresa, de uma maneira geral, entende, claro, relevante, papel do banco, e nós, como advogados que recebemos honorários, também entendemos relevantes. E existe uma possibilidade, é um dos tópicos que eu vou mencionar, que a gente vai ter mais facilidade de executar honorários do que propriamente o crédito principal, pela questão da impenhorabilidade. E conversando com os colegas do Brasil, em eventos da Advocef, encontros, etc., me parece que a gente tem utilizado essa possibilidade, essa ferramenta, de uma maneira muito inferior ao que seria possível. Então, o objetivo é esse. Que é claro, a gente tenha a maior efetividade possível na nossa atuação na recuperação de crédito, utilizando as ferramentas processuais que a gente tem para isso, e que, como via reflexa e absolutamente legítimo, por óbvio, que nós também tenhamos maior arrecadação de... Então, são 5 tópicos que eu trago para os colegas para a gente conversar. Em primeiro lugar, quem eventualmente gosta tem rede social, estão todos os meus contatos aí de redes sociais e, insisto, ainda não está funcionando a partir do dia 30, então em 10 dias eu volto, está aí minha matrícula para quem quiser conversar alguma coisa. E quem gosta de usar rede social, eu uso questões processuais. Quem quiser usar rede social para também discutir isso, vários dos colegas aqui eu já acompanho em rede social, estão aí os endereços para isso. Começo pelo começo. Começo pela principiologia. O novo CPC, ele trouxe para o início do código, tal qual a Constituição de 88 fez, a parte principiológica. No Código Velho, a gente tinha os princípios esparsos. E até um outro parênteses. Eu ainda estou chamando de Código Novo, Código Velho. Mas, né, Código 2015, vigência 16, não sei se dá para chamar ainda de novo e de velho. Mas não lembro, parei de chamar o Código Novo Civil de 2002 de NCC. Então, né, força do hábito, estou chamando de novo CPC, mas, né, não é tão novo assim. Então, o Código de 15, que entrou em vigor em março de 16, ele trouxe uma série de princípios nos seus artigos iniciais. Muita coisa é repetição, muita coisa pode parecer inútil. Mas a gente tem alguns pontos importantes para destacar dentro da principiologia. E um princípio bastante relevante, que ele pode ser utilizado como uma boa forma argumentativa, principalmente quando a gente imagina que já está tudo perdido numa recuperação de crédito, não vamos encontrar mais nada de patrimônio. Mas claro, não só para isso, exatamente essa é a lógica do princípio, usar sempre que necessário, diz respeito ao princípio da cooperação.
Artigo 6º do Código. Todos os sujeitos, inclusive juiz, devem cooperar para que se obtenha decisão de mérito, não extinção sem mérito, portanto, isso é bastante relevante para nós enquanto polo ativo. Quando a gente polo passivo, claro que é sem extinção sem mérito, né? Mas isso é outra história. Justa e efetiva. Não vou nem entrar no mérito do justo, porque muita gente critica, e eu estou nessa linha, que o Código não devia se preocupar com questão de justiça. Não porque, obviamente, a gente não busca justiça, mas porque o conceito de justiça é absolutamente aberto, indeterminado, e ele é discutido pelos filósofos, né? Mais do que pelos... Mas o que é esse artigo? O que é esse princípio? E aqui tem um perigo para nós. Perigo para a Caixa, perigo para a nossa advocacia. Por quê? Porque principalmente quando a gente fala da parte hipossuficiente, ou seja, 90% dos casos dos nossos ex-adversos, há uma corrente que diz que o princípio da cooperação deve ser utilizado como o juiz equilibrando a balança em favor da parte mais fraca. O litigante eventual e não a gente como o litigante contumaz. Essa corrente começou no previdenciário. Olha, juiz, a parte fraca precisa ter um auxílio de Vossa Excelência, porque afinal ela é mais fraca contra o INSS. E isso depois migrou, por exemplo, para o consumidor. Olha, juiz, eu preciso da sua ajuda para litigar com a poderosa Caixa Econômica e o seu corpo jurídico qualificado. Então, o que a gente tem em relação a isso de princípio da cooperação, de modo algum pode ser entendido como a parte auxiliar, a parte mais fraca contra a gente. Mas aquele juiz ideológico que já tem birra com a gente, às vezes escrevendo, às vezes não escrevendo, mas no momento recursal alguma coisa a gente pode se valer isso. Também tem gente que diz que o princípio da cooperação seria as partes se ajudando. De jeito nenhum, isso não é cooperação. O processo judicial é eminentemente litigioso. Não significa destruir o ex-adverso, partir para agressão física. Claro, não é isso, mas também não é se ajudar. Não dá para falar num contencioso sem disputa, não tem jeito. Não é meu inimigo, não são nossos inimigos, mas não é isso o princípio da cooperação. Há autores que destacam que o Código Novo não está agindo, alterando o sistema processual da forma como esperada, porque as partes não estão agindo com a cooperação. Não é isso. Ah, mas então, o que tem a ver para nós o princípio da cooperação? E se não é algo abstrato, o que é esse princípio na prática? A gente destaca pontos, tanto previstos no Código, como especialmente não previstos no Código. E isso é o mais interessante para a gente. Para na hora que tiver uma situação complicada, a gente sair pela perspectiva de princípio de cooperação. Quais seriam exemplos de princípio de cooperação, da cooperação, previstos no Código? Novidade, antes não era assim. Se o juiz determina a emenda da petição inicial, e a gente vê isso várias vezes em recuperação de crédito, na nossa petição inicial, seja do conhecimento, seja da execução, o juiz diz, emenda inicial, sob pena de deferimento, ponto. E a gente tem que descobrir o que o juiz está querendo dizer. Não, 321. Se o juiz determina a emenda, ele tem que indicar expressamente qual ponto a ser corrigido. Na prática, vários casos que eu pego, os juízes simplesmente ignoram esse artigo. Vamos via embargos de declaração provocar. Olha, excelência, pela cooperação e por artigo expresso 321, a gente precisa da indicação exata, correta, do que precisa ser corrigido. Outro ponto relevante para nós, ônus da prova. Aquele eterno debate, principalmente nas causas do consumidor, se o juiz, ao inverter o ônus da prova, ele deve informar previamente as partes, saneamento, por exemplo, ou se é só na sentença, aí as partes podem ser surpreendidas, especialmente a gente, polo relações de consumo, em que a gente diz, não é consumo, etc. O juiz, não, estou
invertendo o ônus da prova na sentença. Não pode. O Código diz expressamente que o juiz deve indicar de quem é o ônus. Isso está previsto no Código, mas além disso se insere no contexto de princípio de cooperação. Réu diz que é parte ilegítima, agente questões de fiéis. Ao momento que o réu diz que é parte ilegítima, ele deve indicar, se ele sabe, quem é que deveria figurar no polo passivo, 338 ou 339. Intimação de testemunha, que agora tem que ser feita pelo advogado. Não sei a prática de vocês como está funcionando isso. Pelo código, a gente que tem que indicar, intimar a testemunha. Possibilidade de perícia consensual. Eu já tentei isso mais de uma vez. Em um dos processos que eu tentei isso, foi o famosíssimo e infelizmente interminável Parque do Povo. É a nossa lenda, é o nosso mito, né? O Parque do Povo e os honorários do Parque do Povo. Já tentei em um caso desses uma perícia consensual, ou seja, as partes cooperando entre si, elas vão indicar quem é o perito, a novo e levar isso ao magistrado. Claro que isso é uma cooperação e existe um grande receio dos outros de falar, não, peraí, o que está acontecendo? Qual é a pegadinha? O que está acontecendo? E mais importante para nós, expresso no código, executado deve indicar onde estão e quais são os bens penhoráveis. A efetividade disso é muito baixa. Está no sistema, se insere no contexto de cooperação. Quantas vezes a gente provoca isso nos nossos processos? Quantas vezes isso eventualmente é deferido? Quantas vezes o réu ignora e eventualmente depois o executado, o réu ignora e eventualmente depois aparece o bem? Isso tudo dentro do processo pode ser interessante para dizer, olha juiz, não tem problema que o executado não quer pagar, mas num contexto de cooperação, a postura dele não pode ser mais aquilo do passado de devo, nego, nunca vou pagar e não quero saber de nada. Dentro de um contexto de cooperação não existe mais espaço para isso. Se vamos ter efetividade depois ou não, é outra história. Mas a gente tem a ferramenta para provocar o magistrado em relação a isso. Além do princípio da cooperação, o que alguns apontam como novidade, outros não, mas sem dúvida é um acréscimo em relação ao que nós tínhamos no sistema anterior, é o chamado princípio da vedação de decisão surpresa. O nome é bacana, não tem expresso no código, é doutrinário esse nome. Ele é uma variação do contraditório. Artigo 9º traz o conceito clássico de contraditório, de não pode se proferir uma decisão sem ouvir a outra. E o artigo 10 acrescenta o que seria esse acréscimo do princípio da vedação de decisão surpresa ao contraditório. O juiz não pode decidir qualquer grau de jurisdição a respeito de tema, questão que ele não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que seja matéria de ordem pública, que ele possa decidir de ofício. Isso é bastante relevante para quê? Principalmente para as questões relativas à prescrição. Prescrição o juiz vai conhecer de ofício? Sim, o código permite. Mas, ainda que o juiz entenda que haja prescrição, ainda que o juiz deva decidir de ofício, qual é a lógica do novo código? Não pode decretar, reconhecer a prescrição, extinguir o processo, sem dar a oportunidade às partes de se manifestar. Despacho de uma linha. Diga à Caixa a respeito da prescrição intercorrente. Mais uma vez, não sei a realidade de vocês. Na realidade de São Paulo, isso é absolutamente ignorado, principalmente nos processos mais antigos. Ah, mas se deu a prescrição intercorrente, o que eu vou falar? Posição não doutrinária, legal, do Código. Prescrição intercorrente, que agora o sistema expressamente prevê, ela vai começar a fluir o prazo a partir da vigência do Código.
Está nas disposições finais e transitórias. Não é entendimento jurisprudencial, é lei expressa. Muitos juízes vão extinguir por prescrição intercorrente sem nem mandar a gente se manifestar, sendo que não teria havido a prescrição intercorrente, por quê? Contando do prazo da vigência do Código e não do momento do ajuizamento da demanda ou de eventual tentativa de citação. Aqui é uma aplicação bastante prática do princípio da vedação de decisão surpresa, que mais uma vez pode haver a provocação mediante embargos de declaração. Não, peraí, juiz. Artigo 10º, artigo 10 do Código. Eu tenho que me manifestar antes. E aí, eu já me manifestaria na hora dizendo, não tem prescrição intercorrente por causa disso, daquilo, etc, etc. E vamos em frente. Então, é um princípio relevante. No caso, para prescrição, claro que existem várias outras hipóteses. Ele é um acréscimo em relação ao que a gente entende do contraditório. E a dupla princípio da cooperação, princípio da vedação de decisão surpresa, pode ser bastante útil do ponto de vista prático. Ok? Colegas, até aqui alguma dúvida, um comentário, alguma coisa? Saindo dos artigos iniciais do Código, mas ainda falando de princípio, a gente tem o princípio da menor onerosidade na execução. E esse aqui é uma beleza para o executado. Então, por que eu estou falando agora desse princípio? Se ele é ótimo para o executado, que tudo vai chorar para o juiz e falar, não pode, ó que coisa, que tristeza. Aquelas coisas que a gente pega no passado, a petição, a gente torcia a petição, saíam as lágrimas, né? Agora, no âmbito do processo eletrônico, a gente aperta com muita força a tecla, ou se for computador touch, a mesma coisa, saem as lágrimas do processo. Ele repete, o legislador repete o sistema anterior. Quando, por vários meios, o exequente puder promover a execução, vamos fazer o meio menos gravoso. Então, princípio da menor onerosidade ou menor gravosidade. Tá, o que isso nos interessa? O Código não tem só isso. Ele tem um porém, ele tem um contudo, que não existia anteriormente. E se a gente pesquisa jurisprudencialmente pelo parágrafo do 805, a gente acha pouca coisa. Aí é o exequente que tem que provocar e levar isso cada vez mais para os tribunais. Não é pura e simplesmente menor onerosidade. Parágrafo único. Ó executado. Você está dizendo que quer menos oneroso, menos gravoso para você? Maravilha! Mas você tem que indicar quais são os meios mais eficazes. Para quem? Para o exequente. E menos onerosos para você. Sob pena do quê? Mantém o que está. Insisto, se a gente pesquisa jurisprudência do artigo 805 ou menor onerosidade, praticamente só existe o debate a respeito do viés do executado e pouco a respeito do viés do exequente. Tá bom, juiz, está entendendo que nesse caso a penhora desse bem específico, ou a penhora de faturamento, ou a penhora de alguma coisa entra na menor onerosidade? Tá, mas cadê o mínimo de eficácia para mim? Pessoal que atua com a recuperação judicial, que é que eu estava fazendo antes de sair na LIP, sabe que os juízes adoram usar isso aqui para as empresas recuperandas, tadinhas, né? Considerando maldoso banco Caixa Econômica. Tá, toda vez que vem uma decisão dessa, podemos não ganhar no primeiro grau, mas vamos ficar insistindo, vamos ficar brigando. Tá, excelência. E aí, e o parágrafo único? Eu preciso ter um mínimo de equilíbrio. Então, esses três princípios, quando a gente fala em recuperação de crédito, eles são bastante relevantes para a gente pensar o sistema como um todo. Pode perder em primeiro grau? Pode. Vamos tentar virar no tribunal. Perder no tribunal? Vamos para Brasília. Nesse caso, podemos estar perdido, mas fixa o precedente para o futuro. E nesse ponto, essa é a vantagem do litigante contumaz. A gente usa o caso anterior como balão de ensaio para o caso seguinte. A gente tem essa possibilidade. Um segundo tópico a enfrentar, que resolveria muitos problemas nossos, seria a possibilidade de penhora antes da citação.
Poxa, que beleza seria se a gente tivesse a penhora antes da citação. Só que dá para trabalhar com isso? Em regra, não. Em regra, eu vou precisar, até pelo artigo 9º, até pelo artigo 10, em regra, eu preciso da citação para ter a penhora. Só que existem algumas alternativas, principalmente pensando no executado ou no réu, que quer ser, aspas, o malandro. Nesses casos, a gente tem o mecanismo do arresto executivo e temos também outras possibilidades para tentar buscar uma penhora antes da citação. E aqui eu coloco o link de um artigo que eu escrevi, está disponível na internet. Esse material vai ser disponibilizado a vocês, a Advocef está com o material e vai disponibilizar para todos os interessados, só não sei exatamente qual local, mas enfim, isso é secundário. E fica a sugestão que isso que eu vou mencionar agora é elaborado com mais vagar nesse artigo que está online. Primeiro ponto é, tentou-se, cogitou-se, pensou em alguma coisa no momento da tramitação do código de dar uma possibilidade de uma constrição, não chamando de penhora, mas não foi adiante. O sistema, então, a regra não permite penhora nem constrição antes da citação. Primeiro precisamos ter a citação, a oportunidade do executado pagar em 3 dias, e aí, se não pagar, vamos para a penhora. É a previsão do 829, bem clara. Citado para pagar em 3 dias. Se não pagar, penhora. Essa é a regra. Só que o que a gente pode trabalhar para tentar conseguir mais efetividade? Artigo 830, que já existia no sistema anterior, e ele é pouco utilizado pelos exequentes de uma maneira geral. Aqui eu não estou falando só de Caixa, que também pouco utiliza, mas Caixa e outros bancos e outros exequentes que normalmente estão no judiciário como exequente. O que o sistema permite para nós? Tenta citar, volta mandado negativo, ou oficial de justiça não encontra o executado. Diz o código que, existindo bens, o oficial de justiça pode arrestar tais bens. Não estou falando de uma medida autônoma buscando o arresto. Não estou falando de um procedimento prévio à execução. No próprio processo de execução, o oficial de justiça foi citar o executado, não encontrou o executado, mas encontrou um carro que não estava alienado, pago, beleza. Eu sei que é raríssimo, mas o oficial de justiça fala, beleza, não encontrei executado, encontrei o carro na garagem, vou penhorar. Não, arrestar este carro, chamado de arresto executivo ou também de pré-penhora. De novo, já existia no sistema anterior. 90%, 95%, 99% dos casos, o oficial de justiça não encontra executado, vai simplesmente embora, certifica. E aí vai vir aquele despacho que a gente está cansado de ver. Talvez seja o despacho que a gente mais veja. Diga à Caixa a respeito do mandado negativo. No silêncio, ao arquivo. Certo? 90% das vezes, o que eu vejo os nossos colegas fazendo diante deste mandado negativo. Excelência, esse é o único endereço que eu tenho. Excelência, eu pedi para minha agência novos endereços. Excelência, manda oficiar Detran, Bacen, sei lá o quê, para que a gente encontre o endereço. É o que a gente usualmente faz. Não! Excelência, este é o endereço indicado pelo executado no contrato. Olha a folha astal da petição inicial. Excelência, pelo princípio da cooperação, se ele mudou de endereço, o que ele tem que fazer? Informar o endereço. Ora, não é um princípio que está no código, vale para todo mundo? Assim, excelência, se ele mudou de endereço, ele não cooperou com o processo, o que eu quero? Arresto executivo. Muitas vezes o juiz vai falar, não pode ter penhora antes. Por quê? Porque tem que ter citação. Mas olha o artigo.
Se o oficial não encontrar o executado, não está nem poderá, não é nem se quiser, não é nem se suspeitar de qualquer coisa. É cogente arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Tem juiz que defere? Tem. Tem juiz que indefere? Vamos agravar. Beleza, o juiz deferiu o arresto. Como é que eu vou fazer esse arresto? O oficial de justiça vai procurar o carro? O oficial de justiça vai ver se tem a TV? O oficial de justiça vai procurar o telefone celular? Não! Vamos pedir que esse arresto seja feito como? Online. Bacenjude. Ah, mas o artigo 830 não fala dessa possibilidade. Sim, ele não fala dessa possibilidade. Mas a jurisprudência do STJ, desde 2013, diz que é possível o arresto executivo ser realizado por meio eletrônico. E, estamos em casa, deixa eu falar aqui. Olha quem foi o relator. Ministro Antônio Carlos. Primeiro relator, o primeiro caso no STJ, e depois desse tem precedentes posteriores, serem na quarta turma, as duas turmas de direito privado, dizendo: pode ter arresto executivo online. E aí o que acontece? O executado está sendo o malandrão, dizendo: beleza, fugi do processo judicial, fugi do oficial de justiça, estou em outro endereço, estou tranquilo. Enquanto isso, no processo, a gente está falando: juiz, arresto online. O juiz fala: beleza, de fato, não mudou de endereço, não informou, não está cooperando, defiro. Roda o Bacenjude. O executado aparece. E ele, claro, mas ingressa nos autos. Se deu por citado. É o melhor momento para sentar e renegociar. Porque tem a constrição. Conversando com os colegas em São Paulo, e um tempo que eu estava na execução, eu fazia execuções relevantes. Eu adorava quando via mandado negativo. Porque era a melhor chance que a gente tinha de conseguir o quê? Dinheiro. Executado sossegado e tranquilo. E no dia seguinte, pronto, aparecia o executado. E qual é a consequência processual? Uma vez realizado este arresto, que não é penhora, ele só quer evitar que desapareçam os bens, para garantir o sucesso da execução, diz o 830, parágrafo 3º, uma vez feita a citação, arresto converte-se em penhora. Olha lá, independentemente de termo, burocracia, nova intimação, o que for. E como vai ser feita essa citação? Seja efetiva a citação, seja citação ficta por hora certa ou edital, ou principalmente comparecimento espontâneo do executado e falar: não, peraí, foi nulo isso, não mudei, que não sei. Peraí, olha o endereço que você pôs no contrato, olha a certidão do oficial de justiça, ou agora com o código, possibilidade de citar por correio. Carteiro veio com mandado negativo, pediu para o juiz deferiu, conseguiu encontrar bens, penhora online. Não, arresto executivo online. A parte aparece, é outro processo. É outra forma de trabalhar. E o que por vezes, aí a realidade de vocês é diferente da realidade minha em São Paulo. Em São Paulo, o TRF3, se não o mais lento do país. Então, todos os outros bancos privados que vão para a justiça, e mesmo o Banco do Brasil, que vão para a justiça estadual, conseguem chegar antes. A hora que a gente consegue a citação, não tem nem osso. Até o osso já foi embora. Quando eu pego esse tipo de processo, um executado que eu sei que vai ter vários processos, eu fazia pesquisa na estadual. E quando na estadual várias vezes o mandado era negativo, eu já juntava tudo isso para o juiz da federal e falava: olha, todo mundo já tentou citar, o sujeito só fica fugindo.
e o juiz falar, poxa, você está me trazendo uma boa prova para mostrar que realmente ele está se ocultando. É a hipótese que eu vou deferir, então, não encontrou executado, vai o arresto. Aí a gente, nesse caso, a morosidade da federal acaba sendo, claro que é exceção, não é que eu estou desejando isso, por favor, né? Mas é um caso que a gente tem essa possibilidade da tentativa de encontrar o executado na estadual, como mais um argumento para convencer o juiz para isso. Qual é a maior dificuldade que a gente encontra nessa estratégia? De novo, pensando na realidade minha TRF3. Juízes, cartórios, assessores não entendem o mecanismo do arresto executivo. Eu falo, eu quero que arreste. Aí qual é a resposta padrão? Não é possível penhora antes da citação, portanto indefiro. Se é um juiz que a gente não levou essa tese ainda, a gente embarga de declaração. Caso contrário, vai direto para o agravo. E a gente tem no TRF3 alguns magistrados, relatores que já compraram a tese e a gente já sabe, lá vai conseguir monocrático, no outro vai conseguir só no julgamento colegiado e naquele outro não vai conseguir. E no que não consegue, vamos brigando para de novo chegar ao STJ, para que o STJ reafirme aquele entendimento. Mais uma vez, de efetividade de execução, isso, 830, é o que a gente mais consegue na nossa realidade. Colegas, dúvidas, comentários? Sim, tá. Outra coisa, perfeito. Perfeito, tem mais esse argumento favorável. É história, né? Estamos todo mundo junto. Por causa disso. Executivo. E de uma forma geral, então aqui os juízes deferem isso. É mais ou menos a nossa realidade. E nas que não conseguia, chegava a recorrer ou falava não vale a pena, porque é aquela história. Eu estava trabalhando com o recuperação de crédito relevante. Você trabalhar no batidão, não dá. Convencimento, exatamente. Pronto. Para os colegas da gravação. Sim. Uhum. Maravilha. Para a colega, por gentileza. Só voltar ao começo, repete o começo a sua afirmação no microfone para os colegas do online ouvirem. Já coloca isso. E os cartórios efetivam isso no online ou não? Porque muitas vezes, eu concordo, sai isso no mandado. Só que o juiz com uma visão mais tradicional, ou se preferir, estrita do 830, vão dizer que isso só pode ser feito pelo oficial de justiça e não no online. Sendo que a grande efetividade, ou talvez a única efetividade, seja quando isso é feito por meio Bacenjude, Renajude, etc, etc. Né? Bacenjude, que sempre a gente fala no dinheiro, que acaba sendo mais interessante. Então a lógica é essa. Mas perfeito, interessante, bom ponto também para a gente destacar. Perfeito, aí a prática, né? Do mandado. Perfeito, interessante, maravilha. Algo mais, colegas? Citação por correio. Dá para pedir a execução com citação por correio? Código velho expressamente vedada, o código novo não é expresso. Existe algum debate, doutrina majoritariamente entende que sim. Então, da mesma forma, se não for por oficial de justiça, a gente também poderia tentar
o mesmo argumento pelo correio. Tirando isso, tem alguma outra forma de conseguir que a gente tenha uma constrição, e vejam que eu não estou falando mais em penhora, agora estou falando em constrição. Tirando o arresto executivo, pré-penhora, tirando esse arresto, tem alguma outra forma? Muito mais difícil de conseguir. Não dá para usar isso no caso, em todas as nossas petições, para aqueles casos mais específicos, mas existe uma possibilidade, que é, aspas, a liminar, que o código vai chamar de tutela provisória. E dentro de tutela provisória, subdividido em urgência e evidência. Tutela de evidência seria a liminar sem urgência. Aqui, para conseguir uma constrição sem a citação, a gente precisa ter uma urgência. E dentro da urgência, a gente estaria diante da tutela de urgência cautelar, prevista de forma genérica no 301. Insisto, não é fácil. Mas se a gente tem os argumentos de que na estadual já está dando problema isso com os outros exequentes, se a gente tem o problema, algum argumento bom para levar o magistrado, principalmente nas causas maiores, de novo, pela impossibilidade de fazer isso no varejo, no atacado, tem que ser no varejo, nos casos maiores, a gente pode pleitear com base na probabilidade do direito, título executivo, e com base no perigo de dano, dilapidação de patrimônio, dificuldade de encontrar para aceitar nos outros processos, etc., pedir que haja uma liminar para uma constrição de bens cautelar antes da citação. Minha experiência, isso é muito mais difícil do que um arresto executivo. Mas vez ou outra a gente consegue. Algumas situações a gente consegue. Então é pensar o sistema a nosso favor e que a liminar pode ser uma forma da gente fugir da necessidade de citação para penhora. Só não vamos falar em penhora, vamos falar em constrição, bloqueio, dá o nome que a gente quiser. Enfim, aí criatividade, né, não falta para a gente, né? Se faltasse, a gente não estava no dia a dia advogando para a Caixa, né? Porque tem cada coisa que a gente tem que fazer, né? E o melhor de tudo é que você fala, né? Ganhei, né? Aquilo que você fala de jeito nenhum eu acreditava nessa tese, você vai lá e ganha, né? Só pegar o microfone, gente, por favor. Pode falar, então, enquanto isso, para não demorar, e eu repito. Não... Uhum. Perfeito. Uhum. Perfeito. E pediu o depósito... que vai ser a decisão liminar. Perfeito. O que o colega trouxe aqui, e aqui repito para o pessoal do online, a gente tinha uma situação em que tínhamos uma determinada empresa, PJ, PF? PF, uma determinada pessoa física que tinha um processo contra a Caixa, credor da Caixa e devedor nosso. Mas pelo valor não permitia, pelo valor de CA não permitia o ingresso do processo judicial. Sabendo que estávamos na iminência de depositar por força do processo que ele tinha contra nós, houve ajuizamento, houve um pedido de liminar e foi deferido pelo juiz. E aí, claro, isso é muito interessante, você fica segurando o depósito, defere o liminar, imediatamente vai lá, deposita e maravilha. Eu adoro fazer isso com honorários. Ah, quando a gente tem isso para honorários, aí é uma beleza, né? E interessante que no seu caso até não estávamos diante de uma situação de valor elevado porque não tinha CA para isso. E mesmo assim foi possível, né? Entendi. Depois chegava. Não, então tá bom. Melhor ainda. Né? E isso nos trouxe honorários. Então melhor ainda. Tá uma maravilha. Perfeito. Bom ponto para a gente trabalhar. Algo mais, gente? Senhora. Perfeito.
Perfeito. A dúvida da colega é, como é que a gente argumenta para conseguir essa tutela de urgência não seria exatamente igual ao arresto? Qual a diferença do arresto executivo para essa tutela de urgência? No arresto executivo, eu tenho que esperar a citação. Então, eu tenho que esperar chegar o processo para o juiz. O juiz deferir o cítice, o cartório elaborar seja o mandado de citação ou a carta de citação, ir para o imputado e voltar negativo. Isso tudo, obviamente, vai levar um tempo razoável. Se eu quero a tutela de urgência e, principalmente, eu tenho um argumento bom como perigo de dano, na hora de pedir o cítice, eu já peço que haja essa tutela de urgência. Para ilustrar, o exemplo do colega é excelente. O dinheiro está chegando lá. Eu vou depositar agora o dinheiro. Um dos casos que eu consegui, uma dessas situações, foi no caso execução em São Paulo envolvendo a OAS. A OAS estava em recuperação judicial, havia um crédito que a gente dizia que era extraconcursal, e a OAS estava querendo jogar claro, como sempre, da recuperação judicial, e a OAS estava recebendo um dinheiro por força do consórcio da construção de alguma coisa da Olimpíada do Rio, e a gente sabia disso. A gente foi correndo com uma execução, despachou com o juiz federal e falou, Excelência, RJ, ele já listou meu crédito na RJ como quirografário, mas ele é extraconcursal. Vai entrar esse dinheiro. Se Vossa Excelência não determinar já o bloqueio daquele valor, a OAS vai receber esse dinheiro, gastar, e eu nunca mais vou ver isso. Foi com base na tutela de urgência. O juiz deferiu, uma briga violenta depois, conflito de competência no STJ, que o juiz da recuperação estava dizendo que ele era o competente, e a juíza da execução de São Paulo estava dizendo, não, eu sou competente porque isso daí é extraconcursal. Aí o juiz da recuperação falava, não, eu decido se é extraconcursal, e não decidi ainda. Então, se eu não decidir ainda, eu que vou ser o responsável para isso. E a gente conseguiu bloquear esse dinheiro, e esse dinheiro reverteu para a Caixa. E é um dos dinheiros que não estão querendo pagar honorário. É outra história. Outra história, né? Aí é outra história. Mas é isso. Se a gente tivesse esperado o caminho usual e não conseguido essa tutela de urgência, o dinheiro ia cair na mão da OAS. Exatamente. Mas isso que você está sugerindo não. É semelhante ao que a gente chamava antigamente do arresto tradicional, o cautelar de arresto. Exato. E que hoje seria... Interno dentro do processo. Perfeito. Isso. É isso tá. aí. Então, mas eu também poderia utilizar a cautelar antecedente, no caso. A tutela cautelar de urgência antecedente. Perfeito. Se eu já tenho, nesse caso, eu já tinha o título executivo. Sim. E a gente, então, ingressou com a execução. Sim. E pediu a Constituição como tutela de urgência dentro do processo de execução. No passado, isso seria uma cautelar preparatória Sim. de arresto. Sim. Que, autonomamente, isso perdeu, não existe mais no Código hoje. Sim. A ideia é essa. Né? Tá. Algo mais, gente? Só um segundo. Não sei se tu vai abordar, mas... Vamos lá. Claro, vontade, por favor. Possibilidade, a gente tem tido, claro, mais para imóvel, a utilização da... É uma forma boa de trazer eles para os devedores para a negociação. Perfeito, né? Exato. Toda essa forma. O que a gente sempre precisa pensar é, a gente precisa tirar o executado da zona de conforto. O processo judicial tradicional, ele deixa o executado numa zona de conforto. A gente tirando o executado dessa posição, seja no arresto executivo, numa certidão premonitória, no protesto do título executivo que agora o sistema permite. Nessas situações, isso pode vir a ser útil. Bem mencionado. Não ia mencionar expressamente, mas perfeito isso. Algo mais, colegas? O devedor, ele era beneficiado da JG. Certo. E como o valor que ele recebeu da gente, ele era substancial, pagava a dívida mais os honorários da execução. Perfeito. Com sobra, o juiz conseguiu revogar. E ele afastou com base num critério objetivo isso. Sim, do valor que... Perfeito, perfeito. Excelente.
A gente brinca às vezes, né? A gente podia sempre saber que alguns executados nossos ganhassem na loteria, né? Aí ia ser uma maravilha para nós em várias situações, né? Penhora de salário. Impenhorabilidade no Brasil é um negócio impressionante. A gente protege demais. Né? Foi mencionado aqui, tive por um período agora no exterior, e além de estudar o meu tema central, que eu adoro, que eu fiz no mestrado, doutorado e agora, que é coisa julgada, eu tive a oportunidade de pegar mais a respeito do sistema. Então, fui falar com professores, etc., ver como é que é a grade do direito, técnicas de ensino e tudo mais. E aí eu cheguei para o professor e falei, mas peraí, isso nas 2 faculdades que eu fui. Quando vocês estudam execução? É os dois, quê? Na grade regular do processo civil americano, não existe recurso e execução. Isso para nós não existe. Eu falei, mas por que vocês não estudam execução? Aí eles me respondem, porque vocês estudam execução. Não precisa. O juiz manda cumprir e acabou. Aí você fala, tá. Então tá bom. Maravilha. Não estou defendendo a adoção do modelo americano, que em alguns momentos ele é extremamente violento e, posso dizer, mais atrasado que o direito romano. Qualquer coisa lá, não fez isso, contempt of court, vai preso. E quando a gente fala vai preso, não é o vai preso, prisão, é vai preso com jaleco laranja e penitenciária. Não é? Outro dia, e até tirei foto disso, estava na escola do meu filho e tinha uma placa na quadra de tênis. Proibido skate. Quem violar vai ser preso. Arrested mesmo, preso, não é preso. Então é uma outra lógica. Não estou dizendo que está certo. Mas por quê? Porque o juiz manda cumprir, cumpriu e acabou. Tem patrimônio, está devendo imposto de renda. Não existe processo judicial, teria a nossa penhora online com procedimento administrativo, o fisco apertando um botão. De novo, não estou defendendo isso. O FGTS ia ser bom para nós, né? Mas não estou defendendo isso. Mas assim, para falar que é a outra realidade e as nossas impenhorabilidades são sem comentários. E talvez a mais absurda delas seja a impenhorabilidade de salário e a impenhorabilidade de bem de família, independentemente do valor. Sujeito, isso era o caso do Banco Santos, em São Paulo, né? O sujeito tinha uma casa das dezenas, centenas de milhões de reais, mas é bem de família. Não, então não pode. Também não estou propondo ativismo para o STJ reformar tudo. É questão da legislação. Mas vamos lá. São impenhoráveis: vencimento, subsídio, soldo, salário, remuneração, provento, pensão, pecúlio, montepio, quantia recebida, liberalidade destinada, tudo. Tudo que é para receber tudo é impenhorável. Não é? Brasileiro médio, pessoa física, que tem casa e tem salário e é impenhorável, sobra o quê para a gente executar? Então, quer dizer, é dificílimo. E temos ainda o inciso 10 do 833, que fala dos 40 salários mínimos na poupança. Então, além de ter o salário impenhorável, dá para ter 40 salários mínimos, aí é óbvio, quando chega em 39, você saca de novo. Aí vai baixando, sobe, 39, saca de novo. Não tem problema nenhum. Né? E aí vem a questão. Não sei, provavelmente já bateu isso aqui. Né? Bateu no STJ, bateu aqui. Não, peraí. O código fala em poupança. Então, se está no fundo DI, eu vou penhorar. Não. Esse julgado diz: todo e qualquer investimento é impenhorável. Eu tenho que interpretar a poupança de uma maneira ampla. Princípio da menor onerosidade. Azar do exequente. Esse precedente é à luz do Código Velho, mas é amplamente observado e seguido. Aí vem o Código Novo. Parágrafo 2º.
Os dispostos no 4, salário, e 10, poupança, não se aplica para pagamento de prestação alimentícia. Até aqui sem novidade. A vírgula é ótima. Independentemente de sua... Doutora Ana nem deixou eu terminar de falar, né? Falou, independente de sua... Honorários. Né? Não é honorários. Mas é isso, a gente tem que ler isso assim. Ah, mas está inserido no parágrafo 2º do 833, honorários. Resposta do CJF. Parênteses. A gente tem vários grupos elaborando diversos enunciados interpretativos do Código. Tem dos juízes, tem de advogado, tem do grupo A, tem do grupo B. Talvez os mais representativos e que a gente possa usar com mais segurança é o do CJF, Conselho da Justiça Federal, composto pelos ministros do STJ. O CJF começou fazendo isso com o direito civil, depois fez com o empresarial e fez já duas jornadas de processo civil. É um evento em que o CJF convida juízes, advogados, promotores, professores, para, normalmente, em 2 dias, debater, discutir, propor enunciado e depois, numa plenária como essa, todo mundo vota. Se tem maioria de 3/4, o enunciado é aprovado. Eu participei desses eventos, foram bem interessantes. E olha esse enunciado. Não fui eu que propus, infelizmente. Adoraria ter proposto. As hipóteses de penhora do 833, parágrafo 2º, aplicam-se ao cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial relativo a honorários advocatícios. Isso aqui tem que estar em toda a nossa petição. Não somos só nós dizendo, é o CJF, que nessa composição tinha um monte de ministro do STJ votando. Pode um outro ter votado contra, mas é uma manifestação colegiada dizendo claramente, obviamente que a gente concorda com isso, né? Mas dizendo claramente o que a gente concorda. Aqui é a chance que a gente tem de trabalhar muito na parte dos honorários. E insisto, seja de título judicial ou de título extrajudicial. Nos 2 casos a gente trabalha com isso. E quanto que eu vou poder penhorar aqui? O que eu quiser, porque é alimentar. Aí tem a outra vírgula. Importância superior a 50 salários mínimos mensais. Eu não vou trabalhar isso com mais, não é ao mesmo tempo. O honorário é independentemente do valor. Tirando o honorário, agora pensando caixa, salário acima de 50. Agora convenhamos, quem ganha 50 salários mínimos mensais, hoje, no Brasil, para a gente conseguir executar? Pouco. Pouquíssimo, mas tem. É aquela história, vamos procurar, vamos correr atrás, vamos oficiar, vamos ver se tem isso, tem aquilo, princípio da cooperação. Fala, você está empregado? Que mal tem a gente perguntar se está empregado? Está empregado? Apresenta a carteira. Oficia empresa, juiz, oficia empresa para saber qual o salário. Vamos ver como é isso. Tá? Vamos trabalhar com essas situações. E a gente tem recentes julgados destacando exatamente isso. Você fala, eles na hora não vão chegar. Julgado do STJ de fevereiro de 2019, está aqui o número dele, essa notícia saiu no site da Advocef. Eu só não reproduzi aqui o site da Advocef, porque o site da Advocef remetia para o Conjuro. E essa notícia é do site do Conjuro. Então, quer dizer, perfeito a Advocef nisso, falando, vamos lá, é isso. Penhorando a aposentadoria, pobre velhinho, para pagar os nossos honorários advocatícios. Pobre nós. Está todo mundo, é o sistema. Então vamos trabalhar com isso. E aí, de novo, claro, cada um vê a ponta, não tem estatística para isso. Mas conversando com os colegas, eu vejo a gente usando pouco essa possibilidade legal a respeito disso. Principalmente para quem atua na recuperação, é caso de pensar, ver o que acontece, quando tem embargos, quando no embargos tem honorários no embargos, às vezes a gente não consegue realmente executar o principal,
mas a gente consegue executar os honorários dos embargos, porque a pessoa vai ter ou um salário ou aposentadoria. Ah, mas eu na ponta não consigo fazer isso. Maravilha, que é sugestão. Já sei que no passado se debatia isso. Então tá bom, comunica a Advocef. A Advocef vai pôr alguém para correr atrás disso. O crédito é nosso. Então, isso é um ponto que dá para a gente trabalhar. E a jurisprudência, eu tinha receio também. Eu dizia, né, imagina que eles vão dizer que pode tirar a aposentadoria do velhinho para dar. Não, aí, pronto. Porque a lei é expressa, independentemente da sua origem. Ah, não, advogado, é alimentar. Ponto, acabou. Então, primeiro aspecto, trabalhar muito essa parte de não tem qualquer menção a valor para os nossos honorários. E a segunda parte de 50 salários mínimos, como é que a gente pode dar uma maior efetividade ou tentar aumentar esse teto, né? Porque se existe teto ou piso, a gente sempre vai buscar furar, né, o teto ou o piso. Uma possibilidade, valor bruto ou líquido. Às vezes nisso vai ter um momento que a gente consegue fazer a eventual constrição. Ah, mas mesmo assim, vai ser muito difícil eu conseguir chegar nos 50 salários numa situação. Tá, mas e se a gente inserir 13º, PLR, hora extra, outros valores extraordinários, como, por exemplo, honorários, estamos executando um advogado, honorários de profissional liberal, o teu exemplo, está fazendo o depósito de um valor de consequência da Caixa, eu vou ter os... Ah, era a natureza alimentar para ele. Tá, a gente consegue executar nossos honorários. Ah, mas e o que seria o da Caixa? Então tá bom. Porque o salário tem natureza alimentar, o crédito honorário tem natureza Perfeito, alimentar. perfeito, exatamente. Então, quando a gente está trabalhando... É a sobrevivência de todo mundo. Não é? E aqui a gente não está falando de um advogado que está na ponta, a gente está falando de todos os advogados da Caixa. Não é? Se o juiz vai colher ou não, é outra história, né? Mas a gente tem que argumentar nessa linha. Então, perdão, execução de honorários advocatícios, não importa o valor, não tem esse limite de 50 salários. E a execução do principal, do crédito que não é alimentar, pode ir atrás de salário e aposentadoria, mas aí 50 salários. E o que a gente pode tentar trabalhar nessa situação é eventual soma de valores extraordinários. Nós não conseguimos ficar controlando, acompanhando em cima disso em todos os casos. Óbvio que não. Falta braço, falta informação, muita coisa sigilosa, claro, mas eventualmente tem essa informação, está diante de um caso, tem uma situação, é notório dentro daquela região, que determinada pessoa vai receber um valor de honorários, determinada pessoa vai sair do emprego, deu um PLR grande, como no passado tinha para o pessoal da Petrobras. Não é? Eram famosos os PLRs da Petrobras nos tempos áureos da empresa. Então, nesse sentido, nesse momento, você conseguiria uma penhora de salário. São as ferramentas que o Código dá. E a esperança aqui é que nas próximas reformas processuais esse valor comece a baixar. Sair de 50, vai para 30, depois vai para 20, para ficar uma coisa... De novo, não estou querendo prender todo mundo que nem no modelo americano, mas sair para uma outra situação. Ok? Colegas, dúvidas, comentários? Eu tenho uma em relação à poupança, pelo menos aqui, a gente tinha conseguido... Microfone, por favor. Poupança, ok. Desvirtuar a natureza de poupança. Desvirtuar a natureza de poupança quando havia movimentação de conta corrente na poupança. Porque... Seria aquela poupança da... Como é que eles, esqueci o nome que eles dão, mas entendi. Não, é que o que acontece? O devedor usa a conta poupança para fazer sua movimentação Dia financeira. a dia, exatamente. Como uma conta corrente. Então, se tu pega o extrato dele, ele pagava as contas, fazia tudo, o que descaracterizaria a natureza de poupança. Bom argumento. Esse eu não conheço. Até depois vou te pedir julgados, eventualmente, se tem isso. Gostei da tese. Isso, não conhecia essa. O que acontecia? Para se proteger até o limite de 40 salários mínimos dos credores, eles utilizavam essa poupança, faziam os pagamentos, pagavam o colégio dos filhos, etc. E daí isso tornava penhorável. Exatamente. Dizendo que deliberadamente ele estava fazendo esse objetivo. Perfeito. Bacana. NJP. O que é essa sigla?
negócio jurídico processual. O que isso tem a ver com a gente? Sempre se falou, era um dos dogmas do processo civil, que processo civil era matéria de direito público, onde não entrava a vontade das partes. Isso a gente repetia sempre, etc. O novo CPC veio tentar modificar um pouco isso, copiando principalmente o modelo francês, em que existe uma possibilidade de negociação das partes a respeito de procedimento. Aí quando eu li isso no código, eu falei, mas isso aqui nunca vai funcionar no Brasil. Imagina que eu vou chegar, sentar com a parte contrária e falar, vamos inventar um procedimento. Vamos tirar o cabimento da apelação. Vamos fazer isso, aquilo. Isso realmente não existe. Só que, e aí nesse ponto é a surpresa daquela história de pegou ou não pegou, né? A quantidade de contratos que estão saindo com menção ao 190 é impressionante. E aqui eu estou falando, obviamente, mais em consultivo que contencioso. E, claro, não caixa com esse tamanho que a gente tem para elaborar contrato. Mas, por exemplo, contrato de locação básico, que só tinha previsão usual de foro de eleição. Foro de eleição é um exemplo que a gente sempre aceitou de negócio jurídico processual. O foro padrão seria X, vamos negociar que vai ser o foro de eleição Porto Alegre. Pronto. Isso é a raiz, uma semente do negócio jurídico processual. Se o processo trabalhar com direitos disponíveis, as partes, desde que capazes, podem mudar o procedimento, podem adequar as especificidades da causa, convencionar ônus, poderes, faculdades e deveres, antes ou durante. Extremamente amplo, aberto e conta com nossa criatividade. Parágrafo único. De ofício ou requerimento, o juiz controla a validade das convenções. Qual que é a utilidade disso para nós? A gente, de novo, está amarrado por modelos de contrato que vêm da matriz. Mas a matriz pode e deve começar a pensar em colocar algumas coisas do tipo ônus da prova, citação por e-mail, obrigatoriedade de comunicação de mudança de endereço sob alguma penalidade processual e, mais objetivo para a nossa realidade, a gente pode fazer negócio jurídico processual em audiência, em mutirão de conciliação. Em recuperação judicial eu tenho feito vários. A gente muda completamente o procedimento. Código velho. Vamos negociar aqui nesse processo? Vamos fazer um acordo? Vamos suspender o processo por 6 meses? Código velho permitia isso? Claro. Só que você tinha que fazer o quê? Contestar. Porque era o tal do prazo peremptório, e se você não contestasse, dava revelia. Código novo. Senta com a parte contrária e fala, tá bom, você quer negociar? Então tá ótimo. Vamos suspender o processo, inclusive o prazo de contestação. Será que o juiz vai aceitar isso? Volta. O juiz só vai negar isso se, de ofício, o juiz controlar a validade, recusando a aplicação somente restritivo, nulidade ou inserção abusiva em contrato de adesão ou parte vulnerável. Estamos falando de RJ? Não tem ninguém vulnerável. Quer dizer, os credores pequenos, os quiros são. Agora a Caixa e a recuperanda, acabou. Quer ter mais segurança? Corre atrás do juiz e fala, excelência, homologa isso aqui. A gente tem feito isso várias vezes, suspendendo o prazo de agravo. Será que o juiz vai acolher? Será que o tribunal vai aceitar? Tem uma decisão que não é agradável para mim em primeiro grau. E negocio com a parte contrária, que a gente vai tentar compor alguma coisa, e que meu prazo de agravo vai ser suspenso. A gente fez isso uma vez, eu estava louco para que não saísse acordo para testar o agravo. Deu acordo. Não testei o agravo.
Mas o que eu estou dizendo? A gente tem agora mais argumentos, não só de direito material para negociar, mas também de direito processual para negociar isso. Claro, isso a gente vai ter mais possibilidade quando for processo relevante. Mas nos mutirões, por que não? E aí é total o que o colega falou, conversando com o juiz. Excelência, vamos facilitar a vida de nós dois. Na hora que a gente vai fazendo mutirão, vamos estipular alguma coisa. Se não pagou, Caixa simplesmente informa e imediatamente já vai ter constrição, sem necessidade de intimação. O procedimento padrão qual vai ser? Se não pagar, eu venho, comunico, intima, diga, mas eu estou tirando o contraditório. Tá, mas eu estou fazendo isso dentro do negócio jurídico processual. Mas eu estou falando com um tadinho, eu estou diante de um contrato de adesão. Se eu estou no mutirão de conciliação, conversando e negociando com o juiz e o juiz homologou, passou o prazo de recurso, preclusão, acabou, vamos em frente. Então, na linha de criatividade, ver o que a gente vai fazer, o negócio jurídico processual, eu que tinha muito preconceito com ele no começo, estou percebendo que, na verdade, isso é algo relevante para nós. Claro que vai surgir dúvidas. Como é que funciona a alçada para isso? Quem que vai autorizar? Eu não estou falando de direito material, eu estou falando de direito processual. Mas quando eu falo de direito processual, obviamente estou trabalhando com um processo que pode ter um valor elevado. Obviamente isso não está previsto no normativo. Nos processos judiciais de recuperação judicial, como normalmente nesses casos a gente está em contato com o gestor fala, pode fazer. Tá bom, me manda um e-mail dizendo isso. Pronto, acabou. A gente tem usado isso quando são essas situações. Ok? Colegas, NJP, dúvidas, comentários? E, para encerrar, primeiro, estou com 3, podemos conseguir mais uns minutos? É possível? Ok. Então, para encerrar, talvez a grande ferramenta para nós. Aqui é o por último e finalmente, né? Como os americanos dizem, last but not least, né? Esse aqui é bom, esse é bacana. Não consegui uma decisão favorável ainda na Caixa. Estou caçando. 139, inciso 4. A chamada atipicidade das medidas executivas. A tipicidade, de novo, vai da nossa criatividade pensar quais seriam essas medidas atípicas. Mas o que é isso? O que a gente está falando disso? Artigo 139 está na parte geral. Código tem parte geral, parte especial. Código anterior não tinha. Parte geral se aplica a todos os processos e procedimentos. Então vale para conhecimento, vale para execução, vale para recurso. O juiz dirige o processo com a igualdade às partes, duração razoável, etc. Aí vem o 4. Determinar todas medidas, e aí vem 4 termos: indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias. Necessárias para quê? Para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas execuções da Caixa por prestação pecuniária. O que é isso? Tudo bem aí, gente? Precisa de uma ajuda? Tudo certo? Tudo certo. O que é isso? O que é isso? Atipicidade das medidas executivas. Todo mundo bem aí? Tranquilo? Vamos lá. Só a cortina não está bem. Condolências à cortina. O que são medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias? De maneira informal. Melhor você fazer. Se não, puxão de orelha. Olha lá. Tem certeza que você vai fazer isso? Depois não reclama.
Quando se coloca uma medida coercitiva, em verdade nós não queremos a medida coercitiva. Nós queremos que aquilo, aspas, sob pena de ameaça, seja realizado. É isso. Tá, mas qual é a novidade? A gente não tem medida coercitiva, não tinha medida coercitiva no sistema anterior? Sim. Qual era a típica medida coercitiva no código anterior? Multa diária. Que só cabia para as obrigações de fazer. Lembra? Caixa, tire o nome do sujeito do Serasa sob pena de multa. E de vez em quando a multa batia 1 milhão, né? Aquele desespero. O que o Código Novo está dizendo? Juiz, você pode determinar todas. Inclusive multa. Mas não só multa. E inclusive nas ações que tenham por objetivo obrigação de pagar. E não só mais obrigação de fazer. Ah, mas o código não foi expresso. E aqui é aquela história. Deliberadamente. Porque se aquilo que o legislador, e aqui estamos falando de um grupo de doutrinadores que já pensava disso desde o sistema anterior, tivesse sido absolutamente expresso, não passava no Congresso. A hora que isso começou a ser aplicado da forma que foi aplicada, um monte de gente gritou dizendo que, obviamente, isso seria inconstitucional. Tem uma DIN pendente no Supremo dizendo que esse dispositivo é inconstitucional. Não tem liminar ainda. Tá, mas o que é isso na prática? Aí, mais uma vez, vem a criatividade nossa. E tem coisas muito interessantes e tem coisas muito malucas. E o papel aceita tudo, a jurisprudência aceita tudo. Para quem quiser fazer uma leitura, esse aqui foi o primeiro, e eu sempre prestigio a internet para facilitar, esse aqui foi o primeiro artigo que destacou isso, de 2015, antes da vigência do Código. No site Jurídico J, que é um site que tem bons textos, interessantes textos. Ele hoje está um site fechado para acesso, que dificulta muito, no passado ele não era. Você pode simplesmente se cadastrar, mas vai ter que passar seus contatos para ele para conseguir ler 10, 15 textos por mês gratuitamente, ou você assina para ter acesso amplo ao site. O professor Gajardoni, meu colega processualista, juiz no interior de São Paulo, coautor comigo de algumas obras. Ele é um dos defensores dessa tese, e é o nome que ele usa. Revolução silenciosa. Silenciosa, porque se fosse barulho, nunca passava no Congresso. E esse foi em 2015. E aí eu publiquei esse texto em 2017, pouco menos de 1 ano da vigência do Código, dizendo que essa tal atipicidade das medidas já existia. E dando exemplo o quê? Suspensão de carteira de motorista, suspensão de passaporte e cartão de crédito do devedor que não paga e tem, aspas, sinais exteriores de riqueza. O sujeito não paga nada, o sujeito tem tudo em nome de laranja, vive que é uma beleza, posta no Facebook foto do lado da Torre Eiffel e do Mickey, e depois posta no Instagram foto de restaurante estrelado, que um prato dá o nosso mês de honorários. E aí, na hora que a gente vai executar, não encontra nada. E aí o juiz fala o quê? Diga o exequente. O exequente fala, eu quero que espécie ofício, não encontra nada. Ele continua dizendo que eu não tenho patrimônio. E continua tomando vinho caro. O que a gente faz nesse caso? Resposta do Código Velho, senta e chora. Espera prescrição. Resposta do Código Novo, atipicidade das medidas executivas. Claro, como tudo, vai ter os defensores e os críticos. Repito, muita gente dizendo que isso é inconstitucional, muita gente dizendo que isso é voltar para antes de Roma, em momento em que o devedor respondia pelo corpo, e não com o corpo, e não com o patrimônio. O fato é
esse pegou. Repito, eu não consegui ainda. Mas você tem muita gente pedindo isso, muito juiz deferindo isso, muito desembargador reformando isso e muito desembargador mantendo isso. A gente tem até agora 3 turmas do STJ que se manifestaram a respeito do assunto. Uma semana passada, ou melhor, finalzinho de junho, saiu, foi divulgado na imprensa na semana passada. Eu acho que esse mecanismo para a Caixa é extraordinário. E o fato de existir hoje rede social é excepcional, porque todo mundo, peixe morre pela boca, né? Todo mundo acaba dando argumentos para que a gente vá em rede social de devedor e comece a trabalhar com isso. Eu dei uma palestra no jurídico de Maceió, Aracaju, e foi muito divertido, que eu lembro que um colega, eu estava falando isso com ele, ele falou, eu vou uma vez a cada 2, 3 meses nos melhores restaurantes aqui de Aracaju, e eu encontro o dono da construtora que está devendo, não é mas é bilhões. E eu sempre tenho a curiosidade de olhar o vinho que ele está tomando. E o vinho que ele toma é mais caro que a refeição minha, da minha mulher e dos meus 3 filhos. Vou tentar uma medida executiva contra ele. Eu falei, maravilha. Ele falou, vou pedir para tomar o vinho dele. Eu falei, boa, gostei. Estamos exagerando, claro, mas assim, é a criatividade de pensar as medidas executivas. E hoje a maioria das pessoas pede como medida executiva essas. Suspender CNH, suspender passaporte e cartão de crédito. Primeira decisão foi esta aqui, de um processo em São Paulo, Justiça Estadual, uma juíza, gostei muito da decisão, essa viralizou. Se o executado não tem como pagar essa dívida, também não tem recurso para viagem internacional, para manter um veículo ou cartão de crédito. Se mantém tais atividades, pode quitar a dívida. Razão pela qual a medida coercitiva pode se mostrar efetiva. Assim, defiro, suspendo a carteira de habilitação, apreensão do passaporte, até o pagamento da dívida. E ainda o cancelamento de todos os cartões de crédito até o pagamento da dívida. E manda oficiar todas as bandeiras de cartão de crédito, manda oficiar o Detran, manda oficiar a Receita Federal, a Polícia Federal em relação ao passaporte. Este julgado foi objeto de habeas corpus. Não em relação à parte do cartão de crédito, ainda bem, né? Em relação à parte da CNH e à parte do passaporte. E este foi o primeiro precedente, TJ São Paulo, dizendo que esta decisão ela é exagerada, restringe a liberdade, limite da responsabilidade patrimonial, impossibilidade de medidas que extrapolem os limites da razoabilidade e proporcionalidade, deferida à ordem. Primeira decisão favorável, primeiro HC favorável. Só que a coisa, né, o famoso onde passa boi, vai a boiada. E aí, por exemplo, começam os absurdos. Essa é sensacional, né? Juiz mandou cortar a energia de um órgão público para forçar o Estado a nomear aprovado em concurso. Aí exagerou, né? Na Bahia. O que aconteceu? Uma pessoa passou no concurso, o Estado estava com terceirizado, nunca ouvimos falar disso, né? Passou no concurso terceirizado, a gente não sabe o que é isso. E aí entrou com a ação judicial à parte e falou, Estado, contrate. O Estado falou, estou sem verba, não sei o que, não importa, contrate. E não contrata, não contrata, não contrata. Medida coercitiva, apaga a luz do órgão. Em prejuízo a toda a população. E o gestor até acha bom, né? Beleza, não estou trabalhando porque não tenho como trabalhar por falta de energia, não tenho nem como mandar contratar. Aí extrapolou, óbvio que extrapolou. Né? Extrapolou. E está aí o número do processo. Aí essa aqui eu acho que eu gosto mais. Essa aqui é de Rondônia, de Porto Velho. Olha, de fato não está pagando.
E já que não está pagando, como o CPC 139 estabeleceu tutela específica do magistrado para cegar o cumprimento da ordem, inclusive na obrigação pecuniária, defiro a suspensão do CPF do executado. Do CPF! Sensacional, não vai pagar imposto de renda, ó que beleza. Né? Não pode ter conta, não paga imposto de renda, não está nada, maravilha. Né? Com data máxima vênia, a juíza desse caso, né, não entendeu nada de uma lógica da medida coercitiva. É aquela história, coisa nova, papel aceita, a gente vai se divertindo. Tem precedente que fala, e tem decisão que diz, que enquanto um condômino não pagar a dívida condominial, não recolhe lixo dele, do andar dele. Tá, o rato vai ficar só no andar dele, a barata vai ficar só no andar dele. Não, barata, você está proibida de vir aqui, você está descumprindo a ordem judicial. Tem medida coercitiva, é sério, não é piada, dizendo que um determinado torcedor de um time, durante o horário do jogo do time dele, devia comparecer à delegacia sem poder ver o jogo. Aí a coisa começa a viajar, né? É a criatividade para o bem e a criatividade para o mal. Existem trabalhos, artigos, trabalho de conclusão de curso, de mestrado, mapeando os absurdos das medidas coercitivas, que, claro, não é essa a finalidade. A gente tem que ter um mínimo de bom senso. E saindo agora do pitoresco e voltando para o usual, por exemplo, esse é um dos primeiros precedentes relativos a isso aqui no TJ, não no TRF do Rio Grande do Sul, foi uma primeira decisão de tribunal no país inteiro admitindo, numa execução de alimentos, a suspensão da CNH. Né? Precedente do TJRS, primeiro em relação a isso. E aí a gente chega no STJ. Como está o assunto no STJ? Não temos ainda uma decisão de sessão, só das turmas. Isso vai chegar nas sessões, isso vai chegar à Corte Especial. E claro, como isso envolve liberdade de ir e vir, isso vai chegar ao STF. Já chegou via ADIM, mas vai chegar e já chegou via casos individuais HCs. Primeiro precedente do STJ, este caso é de junho de 18, portanto, relativamente recente ainda. A quarta turma não admitiu suspensão de passaporte para pagamento de dívida. É um julgado relatado pelo ministro Salomão, extenso, em que ele fixa 3 teses. Nos informativos do STJ saíram 3 teses diferentes. Aqui estou simplificando para nós. Não cabe HC para discutir suspensão de CNH, porque CNH não diz respeito ao direito de ir e vir. Concordo. Né? A via processual HC não diz respeito a isso. Senão todo mundo que não tivesse carro, ou todo mundo que não dirigisse, ou não tivesse carteira de motorista, estaria com sua liberdade de ir e vir violada. Então, concordo com a tese. Segunda tese, cabe HC para a retenção de passaporte. Também tenho dúvida. Então, quem não viaja para o exterior não tem liberdade de ir e vir? Certo? Mas o STJ falou, você pode usar HC para isso. E neste caso, o STJ falou, só em casos extremos, excepcionais, eu posso ter a retenção de passaporte. E este caso concreto, que eu estou apreciando via recurso em habeas corpus, não recurso especial, então súmula 7 não se aplica, eu posso dizer que esse caso não era excepcional. E não vou discutir nada relativo a cartão de crédito ou outras medidas atípicas. Certo? Então, se eventualmente a gente pedir e for deferido alguma coisa relacionada a CNH e a parte contrária usar HC, apresentar a manifestação, ó, STJ já disse que HC não cabe, vai ser via agravo de instrumento, não via HC. Que, claro, mais restrito, prazo e etc. Aí veio a terceira turma, em abril agora de 2019. Não coloquei aí, mas relatora a ministra Nancy Andrighi. Ela falou, pode?
é possível medidas atípicas, como a suspensão da CNH e a apreensão de passaporte, desde que, e fixou 3 requisitos. Quando a gente pede, para mim, esse é o melhor precedente para fundamentar o pedido, porque já é do STJ, é favorável a pedir e coloca 3 requisitos objetivos. Primeiro requisito, fundamentação. Claro, não pode simplesmente chegar e falar, suspenda a CNH, ponto. 2, prévio esgotamento dos meios típicos. Juiz, tentei penhora, tentei arresto, tentei tutela de urgência antes, pedi expedição de ofício para tudo quanto é lugar. Com base na cooperação, pedi para ele dizer onde estão os bens. Ele não fez nada. E eu estou te juntando foto aqui, excelência, do Facebook dele, do Instagram dela. Esgotei todas as medidas executivas. E há indícios de que existe o patrimônio, conforme Facebook e Instagram estão apontando. Ou seja, a medida atípica não vai ser utilizada para qualquer devedor, não vai poder dirigir mais. Ela vai ser utilizada para aquele devedor que tiver indícios de patrimônio expropriável em nome de terceiro. Gosto dos julgados, são 2 julgados, são 2 recursos especiais que foram julgados em conjunto. Depois desse precedente, ainda não houve manifestação da 4ª turma de forma colegiada para ver se a 4ª turma vai se manifestar. Mas a gente já tem uma divergência, como costuma acontecer, entre a 3ª e a 4ª turma. Só que, historicamente, a 4ª turma é mais pró-fornecedor e a 3ª turma é mais pró-consumidor. Aqui a gente teve uma inversão. Esse conflito vai ter que ser solucionado pela 2ª sessão do STJ. Aí, decisão que foi divulgada 11 de julho, recentíssima. Está aqui o número desse HC. Pela 1ª turma, portanto, direito público. Dizendo que não cabe a apreensão de passaporte ou suspensão de CNH em execução fiscal. Então, para o FGTS, execução fiscal, o primeiro precedente é negativo. Só que essa decisão, mais uma vez, ela é oposta à decisão da 3ª turma, o que já justifica que haja embargos de divergência ou recurso repetitivo para a Corte Especial, que é onde a coisa vai ser decidida no STJ. E no STF, além da ADIM, nós temos um HC de ricos e famosos, impetrado pelo Ronaldinho Gaúcho. Então vocês devem conhecer o caso, e está devendo para Deus e o mundo, e teve a apreensão do seu passaporte. E ele argumentou, e eu acho que é um argumento bom, que ele precisa do passaporte porque ele tem ainda uma série de compromissos internacionais, compromissos esses que trazem dinheiro. E que não, neste caso, o próprio sustento dele estava sendo comprometido por força disso. Só que o STJ manteve essa decisão. Então ele foi ao STF, não há decisão ainda, mas vai ser um primeiro precedente a respeito da atipicidade das medidas executivas. Me parece esse um caso bastante interessante para ver o precedente, e este caso me parece bastante útil para a Caixa, para usar esse tipo de ferramenta para tentar ter mais sucesso nas medidas executivas. E com isso, meus caros colegas, tendo avançado um pouco o tempo, já recebendo aqui na nossa presidente para encerrar, digo que foi um grande prazer, agradeço a atenção de todos. Mais uma vez, meus contatos aí, a partir do dia 30, volta meio e meio, Caixa, estou à disposição para a gente conversar. Mais uma vez, muito obrigado. Delório, muito obrigada. Quero aqui deixar publicamente um agradecimento. Desde o início, Delório foi um entusiasta desse nosso ciclo de palestras, ainda fora do Brasil. Sempre se colocou à disposição, foi um dos primeiros a marcar o dia da palestra, a primeira palestra, ainda fará mais uma em Curitiba, já se colocou à disposição para fazer outra. Então, muito obrigada mesmo. Esse ciclo foi mais um sucesso da Advocef, tenho certeza que todos aqui gostaram.
jogou uma luz, ou muitas luzes, né, sobre a questão da recuperação de crédito. Agradecer a presença de todos vocês, espero que vocês tenham gostado e que a gente passe a colocar em prática todas essas importantes questões levantadas aqui, trazidas para nós pelo Delori. Então, gente, olha, muito obrigada a todos. E acompanhem os próximos ciclos que serão transmitidos, como esse foi. Está sendo, na verdade, ainda, né? Tá, né? Obrigada a todos, obrigada aos que acompanharam aí pelo YouTube. Até logo.